Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Gustavo, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje é um vídeo um pouco diferente dos outros que eu já gravei até aqui. Hoje eu quero listar 10 livros para vocês. São 10 livros que eu acredito que marcaram a minha vida de forma muito profunda. Livros que de fato moldaram quem eu sou, ajudaram a moldar quem eu sou, ajudaram a moldar a minha visão de mundo hoje. E hoje eu quero falar desses livros aqui com vocês. São 10 livros que eu listei, caberiam outros, porém ia ficar muito grande, então quem sabe eu não grave futuramente, posteriormente, aí uma parte 2, não é mesmo? Outro ponto, galera, é que são livros de ficção que estão aqui, certo? Então não estão presentes livros de não ficção. Livros de não ficção também podem ficar para um outro vídeo futuramente, tá certo? Então vamos nessa. Eu acredito que os livros eles têm o poder de mudar pessoas. Os livros eles possuem o poder de expandir as nossas mentes, a nossa visão, expandir nossa forma de enxergar o mundo, enxergar as pessoas e a sociedade. E esses 10 livros que estão aqui são livros que fizeram isso comigo, que em alguma medida ou expandiram ou mudaram minha maneira de ver as coisas. E para começar falando destes livros, eu começo falando da morte de Ivan Ilitch, de Tolstói. A morte de Ivan Ilitch é sobre um homem que viveu para a sociedade, para a imagem, que só se sujeitou a protocolos e ao status. E no fim, contemplou o vazio que foi tudo isso. Trata-se realmente de um livro especial, com muitos ensinamentos, um livro que de fato mexeu comigo e eu acredito que ele mexe com qualquer pessoa que o lê. Eu ainda não conheci alguém que tenha lido esse livro e não tenha saído profundamente tocado ou pensando, refletindo mais sobre a sua vida. Ivan Ilitch, dentro deste livro, casou com uma mulher de caráter questionável, fez amigos por conveniência, apenas para perceber que, no fim, não havia quem realmente lamentasse a sua perda. É um livro que realmente nos mostra que viver para esse mundo, sem olhar para si, sem olhar para si próprio, para o próprio interior, é um preço alto demais a se pagar pelo status social. O próximo livro da lista é O Homem que Foi Quinta-feira, de J.K. Chesterton. Um livro que eu li mais recentemente, eu li ele ano passado, e é um livro que de fato também me tocou bastante. É um livro que foi o meu primeiro contato com Chesterton, foi extremamente impactante realmente para mim. E é um livro curto, mas que ele trata da valorização do ordinário, da ordem frente à anarquia, em frente à revolta e do que nós projetamos sobre as outras pessoas. É um livro repleto de simbolismos, de alegorias, e ele evoca uma cosmovisão poderosa do Chesterton. Mexeu muito comigo, me fez refletir bastante sobre como podemos encarar a desordem e como podemos olhar para as outras pessoas com uma visão diferente. O próximo livro da lista é um livro nacional e, para mim, o melhor livro do Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Para muitos, o melhor dele é o Dom Casmurro, mas para mim, de fato, foi o Memórias Póstumas. E pode-se traçar alguns paralelos entre esse clássico nacional e a morte de Ivan Ilitch. Porém, temos algumas diferenças sutis, mas que fazem toda a diferença. O Brás, dentro deste livro, ele viveu desordenadamente. Era quase um hedonista. Ele vivia para si mesmo e para seus impulsos, e no fim, o vazio que sobra, ele converte em amargura e sarcasmo, como se a vida se resumisse a isso e acabou. O que acaba sendo meio que um pouco distinto do efeito gerado sobre o Ivan no fim da obra A Morte de Ivan Ilitch. O Brás, dentro deste livro, ele não é simplesmente um homem que não deixou para ninguém o legado da nossa miséria, como tantos gostam de sair reproduzindo por aí. Ele foi um homem que não legou nada para o mundo e não legou nada para si, para o seu legado. 1984 é o próximo livro dessa lista. 1984, que é um livro aí bem famoso aí, né, entre a galera, mas não tem como, é um livro extremamente atual. Pode-se dizer que esse livro ele foi um marco para mim, porque eu li ele ainda muito jovem, eu era adolescente,
e através dele eu aprendi a buscar identificar mais a maneira com que buscam nos adestrar, nos cegar, obstruir o nosso senso crítico. E aqui está a chave que esse livro ajudou a girar na minha mente: a busca pelo senso crítico, pelo questionamento de narrativas fáceis, valorizar mais a nossa liberdade e entender que a máquina do Estado, em regra, vai tentar controlar o que nós pensamos e nos tornar cada vez mais conformistas. Esse livro expõe como a máquina pode nos dobrar, toldar o senso crítico, destruir a individualidade. Alguns paralelos que podemos traçar entre essa obra e nossa realidade são, de fato, assustadores. O próximo livro da lista é mais um livro nacional, dessa vez São Bernardo, de Graciliano Ramos, um monumento da literatura brasileira. São Bernardo é uma obra que revela um homem que conquista tudo, mas deixa escapar o mais importante. Nos coloca num cenário histórico e regional, e Graciliano Ramos, por meio disso, nos expõe o caráter de um homem bronco, ignorante, que conquista tudo por meio de sua astúcia e de sua força, apenas para descobrir no final que isso não supre o vácuo que uma existência puramente materialista e centrada em conquistas deixa. São Bernardo possui algumas das passagens mais lindas que eu já li. De fato, é uma obra extremamente bem escrita, é um livro maravilhoso. Quanto mais o Paulo Honório conquista, maior se torna o seu vácuo interior, menos ele sabe amar, menos ele consegue participar das vidas das outras pessoas. Ao fim, nós temos um homem solitário em sua enorme e rica fazenda. Ela é tudo o que ele tem, e ele descobre que isso, na verdade, é muito pouco. O próximo livro da lista é O Senhor dos Anéis. E se você acha que O Senhor dos Anéis é só uma mera fantasia besta, você não sabe de nada. Aqui jaz uma obra repleta de arquétipos, permeada por uma firme visão de mundo que o nosso querido professor Tolkien deixou para a gente. Senhor dos Anéis trata de amizade, lealdade, do bem. Muitos hoje não gostam disso, mas Senhor dos Anéis revela o caráter do bem e ele expõe o mal como a sua deturpação. Eu assisti a trilogia, os filmes, quando eu era criança, li os livros a partir da adolescência, e eu posso dizer que essa obra ajudou a moldar a minha visão de mundo, me influenciou e me incentiva desde cedo a ser alguém melhor. Nesse universo riquíssimo, distintos personagens revelam diferentes facetas do bem e de como ele opera, além de tratar da corrupção como forma primordial do mal. Trata do cotidiano, da simplicidade, não apenas do heroísmo grandioso de reis e guerreiros. Os hobbits são como o homem comum, e a obra revela como a menor das criaturas, se firmada em princípios basilares, possui o poder de influenciar o curso da história, servindo como agente do bem. Esse é o poder que o Senhor dos Anéis tem de nos instigar e de promover valores reais, que tantas vezes faltam nos dias de hoje. E a obra seguinte que eu tenho para falar aqui é justamente A Odisseia, esse clássico que está aí para ter uma adaptação, não é? Bem, diferente de outras obras mitológicas, a Odisseia trata de um herói que não está caminhando rumo à grandeza ou rumo a alguma tragédia, como é o usual, não é? Ele deseja voltar para sua família, seu lar, seu cotidiano, retornar ao microcosmo que é o seu lar. Diferente de Aquiles, Odisseu nunca teve a glória como motor principal de sua jornada, mas o senso de dever e aqui a saudade de casa. Isso torna esse personagem tão identificável e a sua fortaleza interior é algo que mexeu muito comigo enquanto eu lia. Pois ele, podendo abandonar tudo, desistir depois de tantos anos em infortúnios e simplesmente se tornar imortal ao lado da deusa Calipso, ficar ali com ela, ele persevera e mantém a sua família em sua memória. Ele não abre mão de quem ele é. Por isso, para mim, Odisseu é o herói grego por excelência. Ele não é perfeito, seu orgulho também se manifesta e acaba atrapalhando ele, mas no fim, mesmo quando ele atravessa infortúnios e o próprio tempo, ele não desiste. E os próprios deuses intervêm por ele, o que também acaba nos revelando essa questão de que nem sempre as nossas forças serão suficientes
e que algo precisa nos amparar quando nós deixamos a nossa natureza falha se manifestar. E, acima de tudo, não podemos perder a fé. O livro seguinte é Crime e Castigo. Crime e Castigo, galera, é um monumento. Sem dúvida, um dos melhores livros que eu já li. É um livro fantástico. Trata-se de um livro que desconstrói ideais positivistas, mostrando na prática a angústia de uma alma demasiadamente irracional. Raskolnikov racionaliza a própria vida humana e se considera apto a julgar quem merece morrer pelo bem comum. Mas o verdadeiro castigo não está na perspectiva de ser apanhado ou na própria prisão, mas na própria consciência humana. O livro mostra a alma como guia moral e um homem em tensão entre a racionalização pura e suas ideias utópicas e a sua própria consciência moral, a virtude que se impõe e esmaga, pois nós somos muito mais do que apenas matéria. Os diálogos com Sônia são arrebatadores, transformadores não apenas para o próprio Raskolnikov, mas para o leitor. Sônia é a mulher que, em meio ao caos, ousa ter fé. Ela corrompe o seu corpo pelo bem dos outros, mas conserva a sua virtude interior, a esperança, e busca restaurar o próprio Raskolnikov, o estudante prodígio que corrompeu a sua alma por meio do crime. Quase como uma Virgem Maria, pura internamente, porém inserida em um ambiente de degradação social. Crime e Castigo não perdoa nenhuma teoria em voga no século XIX e expõe as vãs ideologias como incapazes, pela própria questão da natureza humana, de guiar-nos a qualquer salvação, como tantos previam nessa época. Ainda no embalo do Dostoiévski, o livro seguinte é Os Irmãos Karamazov. Essa obra que nos mostra a necessidade de transcendência de maneira ainda mais poderosa do que Crime e Castigo. Ivan e Alyosha são contrapontos fenomenais. E Ivan, ele é mais inteligente do que o Alyosha. Porém, o Alyosha ele firma sua estrutura no bem objetivo, enquanto Ivan, em seu cinismo, ele vê as suas próprias estruturas racionais de quem crê que o homem sem Deus é livre para fazer o que quer, desmoronarem, tão frágeis que elas são. Enquanto isso, o irmão Dmitri é a pura essência do homem sem estruturas sólidas. Ele é guiado pelas emoções e desejos. Apenas vive conforme as suas necessidades, e isso é justamente aquilo que o aproxima do seu pai, que ele tanto odeia. Seu pai é um hedonista, privado de sensos morais, e essa simples entrega de ambos os personagens às suas naturezas é algo que os aproxima e, ao mesmo tempo, os leva ao ódio mútuo, entregando assim um ponto fundamental da natureza humana. Os irmãos Karamazov expõem a crise moral e as frágeis bases intelectuais e nihilistas do século XIX e mostra a transcendência, que a entrega à transcendência e ao bem são chaves para a melhora individual e para se fazer alguma diferença em nosso meio. Irmãos Karamazov é ainda muito mais do que isso, porque trata-se aqui de uma obra-prima da humanidade que nunca deixou a minha cabeça. E o livro seguinte é A Divina Comédia. Por último aqui, mas não menos importante, muito pelo contrário, sem dúvida, um dos melhores aqui da lista. A Divina Comédia é simplesmente um mosaico cultural. Mitologia, filosofia, Bíblia, teologia, é de uma riqueza inimaginável. É impossível ler essa obra e sair indiferente a ela. É um livro que mostra metaforicamente as etapas para a ascendência, para se moldar a sabedoria, consciência, fé. Cada círculo do inferno tem algo a nos dizer. Cada etapa do purgatório, cada céu. Posso dizer que a minha consciência mudou com esse livro, que eu aprendi muito com ele e que ele ampliou ainda mais a minha sede de saber. Mais do que isso, eu me senti parte da jornada de Dante, atravessando o inferno guiado pela razão e ascendendo aos céus, guiado pelo Espírito. A Divina Comédia é uma aula de teologia e de filosofia. É muito mais profunda do que praticamente qualquer coisa que sai por aí nos dias de hoje.
As admoestações de Virgílio impactam qualquer leitor e podemos nos identificar com muitos dos pecadores que aparecem, seja no inferno ou no purgatório. Mas também aprendemos a como cultivar as virtudes necessárias para encararmos a nossa natureza e como sermos guiados ao motor universal, que é o divino. Simplesmente uma obra-prima, perene, irretocável, que impactou a minha vida profundamente e eu tenho certeza que vai impactar a de qualquer um que ler essa obra. Bem, galera, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado a você que assistiu até aqui. Deixa o seu like se você gostou e comenta aqui quais foram os livros que moldaram a sua visão de mundo, que ajudaram, contribuíram para você ser quem é hoje. Tenho certeza que você também deve ter alguma obra assim, ou algumas, então comenta aqui embaixo, comenta quais dessa lista você leu e não se esquece de se inscrever no canal caso você não seja inscrito. Muito obrigado a você que assistiu, valeu e até a próxima.